Fala pessoal, boa noite. Boa noite porque nós estamos aqui gravando isso de noite, né? Depois do trabalho aqui da minha amiga do Tribunal de Justiça e depois do meu, trabalhando com cursos preparatórios. Hoje eu vou conversar com a Carla Moraes. Espero que eu tenha acertado no jeito de escrever o nome. Já me avisa aí, Carla. Deixa eu chamar a Carla aqui para falar com a gente. Boa noite, Carla. E seja muito bem-vinda nesse papo que eu adoro, que é o papo com os aprovados, né? A gente está acostumado a ver a luta de vocês, nada mais justo do que bater um papo agora, depois da nomeação. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tá certinho o nome e para mim é um prazer, é uma honra estar aqui nesse bate-papo com o senhor. Muito bom. Inclusive, eu não sei, eu posso estar enganado, mas algumas coisas a gente acaba, não sei, gravando, né? Eu me lembro de uma vez que a gente fez não sei se foi um Kahoot, não lembro. Foi o Kahoot. Tá vendo? Você deve falar. Nós não combinamos, viu? Eu falei para ela que eu não gosto de Não, não. combinar. Eu não combino nada, eu saio falando. E você arrebentou no Kahoot. Era um Kahoot, pô, e tinha gente e tal. E eu me assustei agora porque você falou para mim, Ale, eu ainda não tenho formação na área jurídica, minha formação é outra. Como é que você arrebentou aquele Kahoot? Quem não sabe, Kahoot é uma espécie de uma gincana de perguntas e respostas e tal. E você passou por muita gente boa, gente que tirou 93, 94 na prova do TJ. O que você fez para Professora, vencer aquele isso? Kahoot, assim, inexplicável. Eu estava, assim, numa pegada tão frenética de estudo e a ideia que o senhor teve de colocar aquele jogo para a gente ter tanto a questão de fixação de matéria quanto de agilidade para responder, né? Porque o Kahoot é agilidade também na resposta. E eu vinha tão frenética estudando que realmente, até eu fiquei surpresa quando eu vi meu nome lá no pódio do Kahoot. Falei, meu Deus, tá tudo certo isso. E, E foi muito e, legal, me deu assim, foi mais claro, uma motivação, mais um ânimo para continuar na você pegada. tem a facilidade com o direito se dá por você gostar de língua portuguesa ou por você gostar de aprender o que não é, às vezes, de uma área específica do seu estudo? O direito, para mim, quando eu comecei a estudar para concurso, foi uma área que me encantou muito. No começo eu tive muita dificuldade, principalmente com o linguajar, né, com as palavras específicas do jurídico. Então eu fui primeiro entender essas palavras para depois conseguir entender o que ela condizia ali dentro da lei seca. Mas foi me encantando e eu acredito que a facilidade que eu tenho na língua portuguesa com certeza ajudou muito no período dos estudos. Mas antes de começar a estudar, não tinha nenhum contato assim diretamente com o direito, apesar de ter um ex-marido advogado, mas não era, não fazia parte mesmo do meu dia a dia. Tá. E Carla, me fala uma coisa. Você, 2014, foi lá para o INSS, não passou. E Passei você, raiva, professor. aí você fez um TJ em 2017. Você já fazia cursinho, mas no NEAF você só começou no final de 2019, né? E uma Isso mesmo. pergunta, como é que desse cursinho, que não precisa falar nome, aqui não tem isso, mas como é que você chegou ao NEAF? Você é Então, espírita? Você... nesse. Não, foi uma indicação de uma amiga desse outro cursinho, né? Que existiam lá algumas matérias que os Ah, próprios alunos a gente percebia que estava deixando muito a desejar. E aí foi a prova, né? A gente não teve um resultado bacana, não só eu, como outros alunos também. E, porém, muita gente queria continuar nessa caminhada de concurso público. E aí, uma amiga que fazia esse cursinho comigo comentou que foi, legal. inclusive, uma aula que ela assistiu com o professor Sanches, de Show. processo civil, que era uma matéria que a gente tinha muita dificuldade na ocasião. E aí ela falou para mim, falou, olha, Carla, eu vi uma aula assim, tal, do É, NEAF, não era vai aluna, assistir viu? uma A live. gente Não, implanta não era pessoas. aluna. Não, a gente implanta pessoas.
É verdade. Eu pago pessoas para ir nos cursinhos. Aí eles são super preparados, claro. E aí chega alguém e fala, nossa, onde você faz? Eu faço né? Entendeu? Deu muito certo, mas começou a ficar Ah, custoso, né? Porque a gente tinha de bancar vários alunos para vários cursos, começou a ficar um pouco caro. Mas continua. Então você veio na indicação. isso, eu vim por indicação. Na ocasião, ela também não era aluna do NEAF, ela assistiu uma live e gostou pra caramba, Hum, porque aquilo, ela começou a entender a matéria por conta dessa é. live, que a gente não tinha entendido nada durante meses de estudo. E aí ela me falou, fui assistir a live também, e aí fomos as duas pro NEAF. Legal. Quer Foi dizer, assim que eu cheguei no você, quando NEAF. você falou fomos duas para o NEAF, dá a impressão para quem está ouvindo a gente que você saiu caminhando e foi ao NEAF. Você praticamente é uma aluna online, né? Sim, sim. Eu assisti, olha, NEAF a para aula você ainda. presencial, É. não eu fui num aulão de véspera presencial, NEAF, mas o então, restante das o aulas foi tema, tudo online. o tema do filme do NEAF e a Carla é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, é isso? É isso, professor, quase isso. Que legal. E vem cá, estudar online para você, Carla, você, vamos dizer assim, você foi picada, mas você pegou o jeitão. Sabe por que eu estou perguntando isso? Ah, Tem coisa, gente, que a gente aproveita o bate-papo aqui para também explicar um pouco para vocês. Às vezes na entrevista os caras falam, puta, esse cara não para de falar. Mas a minha vida é essa, eu não paro de falar. Se o dia que eu parar de falar, eu não ganho dinheiro, eu morro. Então eu falo mais com o entrevistado? Falo, é normal. E aí, o que, que a pessoa fala? Ai, Ale, eu queria tanto que você voltasse ao presencial. Eu também. Só que tem um problema. Não tem mais. Então, tem coisa na vida, gente, que a vida transforma. Presencial. Hoje é inconcebível você marcar uma aula segunda-feira, a semana inteira. Cabe na cabeça de um jovem? Ó, as aulas são à noite, das 19 horas às 22h30. Você vai, sai da sua casinha, pega um busão, um metrô, vai até a República, né? Depois assiste aula, come um lanche e depois volta para casa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois de novo. Quanto gasta, em média, para ir com duas conduções e mais uma coxinha e uma coca? Ele vai gastar pelo menos mais do que R$ 1.500, concorda, Carla? Ou seja, gasta, gasta. o curso custa 600, 500. Então, tem coisa que muda. E eu estou explicando isso porque você quer ver outra coisa que mudou também, Carla? Você gostava muito, né, óbvio, de aula ao vivo transmitida. Até Sim, isso, muito, você muito. sabia que já mudou? As pessoas querem gravada. Ela vê o horário que ela vai estudar. Como é que você enfrentou isso, essas mudanças também? E o que você tem a dizer sobre o teu estilão de Carla se preparando para o TJ e online? Olha, professor, eu gostei muito, gosto muito do estudo online. Exatamente pela comodidade de não ter que sair de casa. E na ocasião eu trabalhava já home office. Então, para mim era muito prático. E aliás, eu vou além. Se fosse presencial, para mim teria sido ruim por conta de horário. Ah, É, eu não ia conseguir chegar, tanto que às vezes eu ainda estava trabalhando. Eu lembro que o curso ao vivo pegava ainda meia hora da minha carga horária. Então eu ainda assisti um pouquinho o você vai curso. achar que eu sou louco, mas eu já algumas vezes eu lembro que você chegava atrasado e falava boa noite, professor. Exatamente, Você vê que exatamente. você vê que a mágoa a gente não esquece. Eu não guardo mágoa, eu guardo nomes, mas continua. Nossa, cara, esse senhor guardou, né? E então, para mim, tinha essa parte que era legal, que às vezes eu já conseguia entrar ainda quando eu terminava de trabalhar, e de fato, muitas vezes eu chegava atrasada. Só que o bacana, o que eu não conseguia assistir, ficava gravado. Então, eu acho que esse estilo de aula, o ao vivo, eu gostava porque dava para, né, a interação, conseguir tirar dúvidas. Para mim era mais dinâmico.
E depois, o que eu não consegui assistir no ao vivo, ou sei lá, um dia que aconteceu alguma coisa, não deu para entrar, não aconteceu comigo, mas se fosse o caso, as aulas também ficavam gravadas. E Então outra, foi um você estilo que pode eu me mudar a adaptei. velocidade da aula, né? Ir direto ao ponto. Exatamente, para mim foi muito bom. Eu já fazia o curso o regular e o ao vivo me deu um gás diferente. Eu acredito que a interação ali com o professor e os próprios alunos interagindo no chat, você começa a conhecer pessoas, a trocar experiências. Então, eu gostei bastante Vo- desse formato. Carla, me fala uma coisa. Você falou para mim, você teve assim, se você não quiser falar, você não fala, todo mundo vai ficar querendo saber. Você é daquelas que teve assim aquele apoio esmagador da família, mais ou menos, tal. E como é que você venceu alguma diversidade nesse sentido? Então, eu lembro que no comecinho, quando eu comecei a estudar, a gente tem a mania de ser boca aberta, né? Então eu saía falando para todo mundo, estou estudando para concurso, estou estudando para concurso, estou estudando para concurso. E aí quando acontece ali a primeira, a segunda prova que você não passa, muitas pessoas começam a vir com aqueles comentários de, isso é carta marcada. Não, eu gosto daquele Você assim, não ó. vai passar Carla, nunca. você quer que eu imite uma tia tua? Faz, faz. Carla, você tá fazendo concurso ainda? Tá. Desse jeito, já Nossa, com aquela ironia assim na mas já voz, né? faz, ela não fala faz, né? Às vezes ela erra no português. Já fazem 2 anos que você tá nessa. Sabe a tua prima, a Magnólia? Estudou um mês. E Um passou. mês. Passou. Não dá- É. é aquele Então, assim, momento tem que dá muito vontade de esses você voar, né? comentários, principalmente assim, de, né, amigos, mas eu tive muita sorte que, assim, meu núcleo familiar mais próximo, né, que é minha Uhum. filha, minha mãe, meu irmão, foram pessoas que me apoiaram muito, muito Boa. mesmo. Muito assim, até minhas sobrinhas, assim, que eram um pouco mais novas quando eu estava estudando, e aí veio a época de pandemia, né? Então, o lockdown, para mim, eu descontei tudo no estudo, né? Tudo, as aflições da pandemia foi para o estudo, mas o meu núcleo familiar próximo me apoiou muito. Então, isso foi muito bom. Meu irmão mesmo falava, E meu, aí, vai, e aí vai, você uma hora você vai também passar. foi E fechando a aí, boca. exatamente. Aí eu aprendi a ficar quietinha. É Aí bom, né? depois, né, que ano passado, aí, você tá estudando? Ai, não, parei com isso, não, isso aí é bobagem, carta marcada. Mas e o que é isso Aí aqui, ó? Minha é. filha, o que é essa apostila aqui? Você falava o quê? Núcleo Espírita Alessandro Ferraz. Eu acompanho muito. Às vezes a gente em casa, professor, eu saía correndo, escondia todo o meu material Olha! para Você ninguém veja, ver. a E eu pessoa, ao lembrava que o invés de senhor falava assim mostrar o nas aulas, material, trabalho em silêncio. O senhor falava, trabalho em silêncio. eu Eu falava. falava, é Ai, como eu sou isso, bobo. Deveria falar, é não, tem que isso. falar para todo mundo. E vem cá, como é que é ver o nome no Diário Oficial? É bacana? Nossa Senhora, é uma. Eu não tenho palavras, assim, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar. É Entendeu? bom, né? É É muito bom. demais, é demais. Eu pulava, Você descobriu a minha quando? De nomeação. madrugada, de De manhãzinha? madrugada, né? Porque concurseiro, né? A gente não tem um minuto de paz. Não é assim, fez a prova, passou, você tem paz. Não. Quando tá chegando perto, você fica lá meia-noite no grupo, todo mundo naquela oração, né? Para É ver se vai verdade. ter Tinha, nomeação. tinha aquelas vigílias de chamada, né? Sim, sim. A gente ficava lá esperando virar meia-noite para. Na época eu não sabia nem consultar, professor, o Diário de Justiça. Então eu ficava no grupo que sempre tinha, né, um colega abençoado que consultava e postava lá. E lá ficava eu. E eu me recordo que eu fui nomeada, faltavam 2 dias pro meu aniversário. Então foi um presentão, presentão. E aí você pensa, meia-noite, eu moro em apartamento, né? A hora que saiu, eu comecei a gritar, minha filha começou a gritar, e a gente começou a pular, o cachorro quase bateu no teto, que tomou um susto.
Uma loucura, mas foi assim incrivelmente maravilhoso, é uma Ah, é bom, sensação é bom. de vitória indescritível, Que indescritível, é bom, muito bom. que bom. E o que que você diria assim de estilo de estudo que você, uma dica que você fosse falar assim, ó, como enfrentar uma videoaula com eficácia, assim que você fala, pô, faz isso que vai dar certo, porque a gente gosta sempre de pegar, a entrevista não é para o cara falar só A, B ou C, ele tem de falar Sim, mais de uma informação para que nós possamos ter experiências, né, pessoal? E às sim. vezes tem gente que tem uma coisa boa porque enfrentou, sei lá, uma doença e conseguiu vencer e fez a prova mesmo em situações difíceis. Outras pessoas falam, não, o meu é o contrário. Eu entrevistei uma vez um rapaz que ele era o contrário. Ele tinha tudo possível, tempo, só que isso fazia ele ficar pesado, porque ele falava, pô, eu tenho tudo, eu tenho de passar. E esse peso fez ele não passar. Só quando ele abstraiu. Aí ele passou. É, Porque era o contrário. Olha que coisa louca, né? Já o sim, cara porque eu que. acho que a pressão fica maior, né? Assim, pô, eu só tô estudando. Como que eu não vou passar se eu tô estudando? A Qual pessoa acaba dica se de cobrando muito Carla mais, né? para enfrentar uma videoaula com sabedoria? Olha, professor, para mim foi ler a matéria antes da aula, Antes, que era uma show. antes da aula, que era uma coisa que no início eu não fazia, e eu comecei a aprender de fato a estudar para concurso quando eu vim para o NEAF. Uhum. Porque assim, os outros cursos que eu fiz, você tinha apostila, tinha matéria, mas não tinha uma orientação Direcionamento. sobre isso. Uhum. Então, quando eu vim, leia antes da aula. Então, eu comecei a aplicar isso. Eu lia a matéria antes da aula. Muitas vezes eu não entendia muito bem, muitas vezes eu não Ok. entendia nada, para ser bem sincera, mas eu lia. Então, quando chegava a aula, parece que o cérebro, de alguma forma, já associava com o que tinha lido e eu percebi que aquilo começou a me trazer resultado. Caderno de erros, que era uma coisa que eu não tinha. E comecei a fazer. E aí eu percebi que muitas vezes eu estava errando a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. E aí eu voltava naquilo e fazia. Eu fazia tabela, grudava na parede. Tabela verdade, Para você quase colei no ficar, box. para você ficar nervosa. Você sabia que agora as apostilas têm teoria, questões e um planner de estudos? Sabe o que vem no planner? O que Caderno, é? tabela de prazo, caderno de erro e controle de temas. Tudo que você Nossa! fazer quando a gente fala que vocês é que fizeram o NEAF evoluir, não é mentira. Por quê? Tudo isso que você está falando, a gente aplicou. Você nem sabia então disso que eu falei, né? Nós Não criamos uma. sabia! A Não gente tem sabia. o planner, você tem o controle dos temas, onde você vai ticando, igual você fazia. E o erro, onde estava para você ir atrás. Excelente isso que você falou. Muito bom, sensacional. Isso para mim fez muita diferença no estudo. Eu comecei a ver porque chega um momento ali, quando você está 70, 75, 80, você percebe que fica mais difícil de conseguir avançar. Parece que você estuda, estuda, e para conseguir avançar um, dois pontos é mais difícil. E aí é onde começa a questão de lapidar ali os Claro. erros, né? De afinar as coisas. É o ajuste fino, né? Exato. Então, Ótimo, ótimo. isso me ajudou muito. E simulado, né, professor? Sempre que tinha simulado eu fazia, porque depois, claro, de estudar, as questões são fundamentais, até para ver Pra, a maneira que a banca pergunta, uma palavrinha ali que troca, para você já. Isso foi me ajudando aí pegando a malícia da banca. outro dia um mala gravou que fazer questões não é tão importante, mas enfim, viu? Você tem encontrado NEAFs, alunos NEAF dentro do tribunal? Um monte, É? um monte. É tipo assim, professor, aqui tem um bando de louco, mas não é pelo Coriza, é pelo DEAF mesmo. É mesmo, tem O senhor bastante é tão gente. amado, eu não sei se o senhor tem essa noção, mas o senhor é muito amado, viu, dentro Ah, do TJ. que Muito amado legal. mesmo.
Que legal, que legal. Olha, Olha, eu tô num cartório que tem. A maioria dos escreventes onde eu tô são novos. E todos fizeram NEAF, todos. E aí nossa, tem que filhos de bacana. colegas que estão estudando, já estão estudando pelo NEAF, que estão agora com 17, para fazer Daqui a 18. pouco eu vou encontrar um senhor na rua de barba branca e ele falar: o senhor foi meu professor. Aí eu vou falar: o que é É isso? possível, né, professor? É possível. Porque tem, o senhor sabe que o senhor tem alunos, mas mais que o senhor, é possível. Tem E, mesmo, é e verdade. uma coisa que eu queria muito falar, muito, Hum, professor, assim, nem sei, né, se hum, está dentro do contexto, mas é, assim, um recado que eu queria muito deixar. Eu passei no concurso com 42 anos. E às vezes eu via pessoas assim, ai, mas eu tô, sei lá, com 40, será que dá? Eu tô com ótima dica. 35, Hum, será que dá tempo? Então eu queria deixar isso, que sempre dá tempo. Gente, se é a vontade, se é o sonho que vocês têm, se vocês querem ingressar no concurso público, vai em frente. é. Todo mundo pode. É Show de só se bola. dedicar, estudar que dá. Para mim, valeu o papo, sabe? É legal você ver gente que passou por isso, gente. Ninguém contou. Carla, um beijo para você. Muito obrigado por separar um tempo depois de um dia inteiro de TJ, cansada, separar um tempo para falar comigo. Eu te agradeço e espero visitas do NEAF quando puderem. Com certeza, professor. Estou devendo essa visita, preciso ir mesmo. E eu Tá que bom. deixo aqui o meu agradecimento, todo o meu carinho e gratidão pelo senhor, por todos os professores, pelas meninas do atendimento, Que pelos bom. meninos que colocavam as lives no ar, né? Que às vezes é quem está atrás Eles, das câmeras e que também fazem eles, parte de tudo isso. eles vão adorar ver a sua entrevista. Um beijo para Então, você. deixo um beijo carinhoso para toda a equipe do NEAF. Aí, tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, boa noite, pessoal.